Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Vamos na nossa aula de história, tá bom? Assunto novo, né? Formação do povo brasileiro. Vou lendo para vocês, vou explicar, tá bom? Tá na página 49 do livro de história, certo? Vamos lá, né? O Brasil tem um território imenso e é por isso mesmo que existem tantas diferenças entre as pessoas que vivem aqui. Vocês perceberam? Lembro no primeiro dia de aula, na primeira semana, eu coloquei 3 aluninhas na frente, diferente da outra. Perguntei o que tinha de diferença nela, vocês falaram a cor da pele, o cabelo, né, a altura, tudo isso, né, são características nossas do povo brasileiro, tá? Conhecer isso é muito importante, tá bom? E reconhecer mais ainda, tá? Que nós somos diferentes, mas temos que respeitar, né? A formação do povo brasileiro, ela contou com vários grupos importantes, tá? Africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros, né? Porém, nós podemos dizer e afirmar, né, que 3 foram muito importantes para a formação inicial do povo brasileiro. O europeu, o branco, o africano, o negro e o indígena, que já vivia aqui, tá bom? Somos descendentes desse grupo aí, tá? Depois vieram os outros um bom tempo depois, tá bom? Foram essas 3 raças, né? Essas 3 etnias que foram as principais, né? Que como eu falei, que ajudaram a formar a nação brasileira, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o que deu a junção delas, tá bom? Vamos lá. Pronto, nós temos aqui branco, índio, juntando essas 2 raças, nós temos o mameluco ou o caboclo, tá? Branco e índio, mameluco ou caboclo. Nós temos o branco e o negro, né? Vai dar o mulato, que a gente chama de moreno, né? E nós temos o negro com índio, que vai dar o cafuzo, tá? Essas raças, pessoal, elas foram muito importantes para a formação do nosso povo, né? Pronto, vocês viram aí a junção dessas raças, né? E surgiram os tipos que a gente chama de mestiços, né? A mistura disso, tá bom? Na página 50, vamos lá para a página 50, tá? Primeiro parágrafo. Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada, ou seja, na paz. Houve guerras, né? Pois os europeus se apossaram das terras onde os índios viviam, né? E começar aí uma disputa, tá? Os africanos, como nós sabemos, vieram para cá escravizados pelos os europeus, ou seja, um homem branco, para trabalhar aqui no Brasil, tá? E por isso houve essas guerras, né? Entre eles, entre esses povos, tá bom? Não podemos dizer que o país se constituiu de forma pacífica, como eu falei, né? Houve muita guerra, infelizmente, muitas mortes, né? Isso faz parte da história, isso faz parte da história do Brasil, tá? Outra coisa bem importante. No censo de 2010, como expliquei para vocês, o censo ele é feito de 10 em 10 anos. Então, o último censo foi feito em 2010, tá? O total de habitantes, 47,7%, né? Quase da metade. Dizem que são brancos, né? 43,1%. Dizem que são pardos, 7,6%. Afirmam ser negros e 1,14% como amarelo, né? E 0,4% como indígena. Então, como vocês verem, a maioria das pessoas se afirmam como brancas, né? Eu sou branca, não, eu sou branca, né? Mas a gente tem que mudar esse conceito a cada dia mais, já que o país ele não foi colonizado por brancos, mas como vocês viram, houve essa mistura aí, não ficou só branco não, né? Deu uma misturada aí, tá bom? Então, é essencial a gente compreender
tá? A formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração. O que foi isso, professora? Como eu falei agora há pouco. Os brancos chegaram, quiseram dominar sobre os índios, quiseram escravizar os índios, forçar eles a trabalharem, né? Não dando certo, porque os índios preferiam morrer a se tornarem escravos, eles já trouxeram os negros para cá, escravizados, né? Uma forma de dominação, achando porque ter uma pele branca, eles se achavam superiores, né? À questão das outras nações, né? Eles achavam que a forma de viver deles era correta, a forma de dominação deles era correta, né? Lembrando que os negros viviam de uma forma bem parecida com os indígenas, viviam lá também em tribos, né? Vivendo da natureza, e o branco já tinha algumas tecnologias da época, né? Como navios, armas de fogo, né? Eles usavam a pólvora na época, né? Para fazer. Isso fez com que eles tivessem grande poder sobre as outras etnias, né? Sobre os negros, sobre os índios, tá bom? Então, é preciso a gente saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. Depende muito de vocês como seremos, né? Aqui eu tenho, pessoal, ó, várias coleções diferentes, cores, né? Vermelho, verde, roxo, várias cores. É tão bonito, né? Dá um contraste tão bonito elas juntas. Já pensou se tudo fosse vermelho? Tudo que a gente visse, comprasse, comesse, fosse vermelho? Ou já pensou se tudo fosse amarelo? Ai, seria tão sem graça. Agora eu quero que vocês imaginem. Se todas as pessoas fossem exatamente iguais. Vocês já viram gêmeos, né? São iguais, né? Quando a mãe veste, a mamãe às vezes gosta de vestir eles iguais, a gente não sabe nem quem é quem. Imagina se todo mundo fosse igual. Como seria, né? Pra mim seria chato, porque a gente não ia ver diferença. O bom, pessoal, é a diferença. Diferença de cor, de olho, de cabelo. Tem cabelo que é mais corredio, como eu falo, mais liso, né? Tem cabelo que é mais cacheado, e etc. Isso que é o interessante, isso que é o legal do mundo que a gente vive. A gente ser diferente, a gente saber respeitar as diferenças, né? Não querer que aquele seja igual a mim, mas gostar daquela pessoa e saber que ela me completa. Porque se eu compro uma caixa de coleção toda vermelha, qual é a graça que vai ter? O interessante é que cada um tem seu papel na história. O que nós seremos vai depender muito de vocês, tá bom? Pensem nisso, tá? E aí, pessoal, a atividade de vocês tá na página 52, tá? São 3 questões. Rapidinho vocês vão fazer. Eu vou ler para vocês, vou explicar as questões, tá bom? Ó, primeira questão. Escreva o nome dos grupos étnicos que formavam o povo brasileiro. Eu falei lá no começo, lembra? O negro, o africano, o indígena, né? O espanhol, o árabe, o japonês, etc. Tá bom? Vocês vão ver, tá lá no textinho, tá? Segundo, leia e escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. Sua família é descendente de qual grupo étnico? Você vai olhar. Sou descendente dos negros, dos índios, dos brancos? Ou eu sou alguma mistura de branco com índio, que eu sou mameluco, posso ser mulato, posso ser cafuso. Vocês vão olhar a família de vocês e vão colocar aí, tá bom? Quais são as suas características físicas? Como vocês são? Cor da pele de vocês, cabelo, altura, tá? É só colocar. Suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? Meu jeito, a minha cor da minha pele, o estilo do meu cabelo é mais pro europeu, pro africano, pro indígena, pro espanhol. Vocês vão ver aí, certo? E a terceira e última questão. Tem umas imagens aqui no livro de vocês e vocês vão colocar qual grupo étnico é, qual raça é. Aí tem uma japonesinha, asiático. Aí tem o indígena, o árabe, o europeu, o africano. Vocês vão só dizer quem é quem, tá bom? Vai ser isso hoje a atividade. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos primeiros habitantes, os índios, tá? Espero vocês na próxima aula. E lembre-se, ser diferente e respeitar é que é legal, tá bom?